Muito bem, vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo César Mocerim. Um pouco mais de 20 dias, aqui mesmo no Lance Esportivo, presidente, o senhor concedeu uma entrevista já projetando, né, tudo aquilo que o sindicato, que os jogadores, que a federação, enfim, que todas as entidades que estão trabalhando nesse momento de paralisação, principalmente nos aspectos legais dos atletas. O que nós temos de novidades a propósito, presidente? Vamos fazer um balanço de tudo que aconteceu aí nos últimos 20 dias. Muito bom dia, obrigado pela sua atenção conosco. Bom dia a todos, bom dia Marcos, Vaz. Bom, a gente vem conversando direto com os atletas, né, e junto com os clubes e a federação, tá? Como ainda não houve definição em relação ao gauchão, acho que dia 20 agora deve ter alguma definição, acho que chegou mais que na hora de definir se vai prosseguir ou não o gauchão. Nós estamos conversando com os atletas, com os clubes, alguns clubes estão acenando por alguns acordos, né? Está iniciando as conversações com os atletas para fechar acordo, se caso venha a não ter mais o Campeonato Gaúcho, como é que vai ser feito. Mas a grande maioria está esperando o dia 20, tá? Para ver a definição, se vai ter continuidade ou não. Mas alguns clubes já nos contactaram, nós estamos contactando os jogadores para tentar fazer algum acordo para que nenhuma das partes saiam perdendo, né? Claro. Bom, nessa pauta de reinício do Campeonato Gaúcho, do Gauchão, os atletas realmente concordam com isso? Qual é a opinião desses atletas que o sindicato já manteve contato? A grande maioria quer continuar, né? Eu acho assim, que como vai depender muito da reunião do dia 20, tá? Eu acho que não pode passar do dia 20 a definição, até porque quanto mais tempo prolongar, menos data vai ter para continuar pro gauchão, tá? Eu acho que todo mundo quer terminar uma competição, entendeu? Até porque vai ter as verbas de televisão que ajudariam os clubes ao pagamento, tá? Do salário dos atletas, que vão contratar normalmente até final de abril, tá? Então a intenção sim é de terminar, os atletas querem terminar o gauchão, tá? Mas isso vai depender muito da federação, da Secretaria de Saúde, se vai liberar ou não, se vai ser de portão fechado ou não, tá? No momento nós temos que ter muita cautela, tá? Para tomar qualquer decisão, né? Em questão de aglomeramento de pessoas, teria que ver com muito cuidado isso, tá? Mas a intenção sim é terminar o campeonato. Uhum. Bom, recentemente a Federação Gaúcha fez um acordo aí com os clubes da divisão de acesso, né? E já determinou por um novo calendário que a retomada do reinício vai ser em agosto. Mais ou menos dentro daquilo que o senhor já havia falado para nós naquela entrevista concedida aqui no Lance Esportivo, né? De que a divisão de acessos provavelmente seria retomada só no segundo semestre. Esse acordo com os clubes, qual é a opinião, o que diz o sindicato a propósito desse acordo e também do apoio que a Federação Gaúcha deu aos clubes, aí em torno de R$22 mil, me parece que é um pouco mais, né, até, segundo o presidente aqui do Brasil de Farroupilha. O que o sindicato diz a propósito, presidente? Bom, alguns clubes estão procurando o sindicato, tá? E nós, através do WhatsApp, que hoje em dia, né, na função como está, nós estamos reunindo os atletas, estão fazendo alguns acordos com os atletas, mas nós temos que saber dos atletas se eles vão aceitar ou não. Não é o sindicato que define. O clube oferece o acordo, a forma de pagamento, e nós vamos passar para os atletas. Já tem uns 4, 5 clubes da divisão de acesso que estão fazendo alguns acordos com os atletas, tá? Para que em agosto os próprios atletas, os mesmos atletas retornem, tá? Vão pagar. Como tem essa MP agora do governo, uma grande maioria está optando por encostar os atletas na MP e prorrogando o contrato suspendendo o contrato por 2 meses, tá? E fazendo um acordo por retorno dos mesmos atletas em agosto para começar a divisão de acesso, tá? Uns 4 clubes já nos procuraram, tá? Estão tentando fazer acordo, tá? Que nós vamos escutar a categoria, os atletas que estão dos clubes, né? Para ver se aceitam ou não. É uma maneira que eles estão achando para solucionar o problema de divisão de acesso, tá? Não vejo, assim, uma luz no fim do túnel para resolver esse problema, porque a grande maioria tem contrato até 15 de junho,
não fazendo acordo, o contrato tem que ser cumprido. E aí vai gerar muitas ações trabalhistas. E não é isso que os atletas querem e não é isso que o clube quer. A gente está tentando garantir o emprego deles para o segundo semestre. Bom, há uma proposta em nível nacional relacionada ao calendário, presidente, em relação à redução do tempo de jogo, de um jogo para o outro, de 66, me parece, para 48 horas. Caberia esse tipo de ação aqui no futebol do Rio Grande do Sul, no Campeonato Gaúcho, talvez até na divisão de acesso? Na divisão de acesso, talvez não, porque já vai começar em agosto, né? Até lá é muito possível que a pandemia já tenha sido minimizada. Mas em relação ao Campeonato Gaúcho, considerando que o calendário vai ficar apertado, né? O sindicato rechaça qualquer redução do intervalo de jogo, vou deixar bem claro. O sindicato é contra qualquer redução de intervalo de participação do atleta na competição. Tá? O clube pode jogar a cada dia, só que o atleta tem que ter o descanso mínimo de 66 horas. Claro que vai ter clube, tipo os clubes que têm mais condições financeiras, conseguiriam contratar e quebrariam o nível da competição. Mas o sindicato é contra. Eu acho que no Gauchão, em 20 dias, termina o Gauchão. Eu estava conversando com o Luciano Oxman, em 3 semanas consegue terminar o estadual, da primeira divisão. Tá? E em relação ao brasileiro, é descartado. O Brasil é muito grande, cara, e não tem como o atleta se dizer, vamos botar o Inter jogar em Porto Alegre e daqui a 48 horas jogar lá em Fortaleza. Impossível. Então o sindicato descarta, é contrário totalmente à redução de uma partida para outra. Uhum. Pois é, isso aí até foi sugerido, né? Agora que essas soluções não estão sendo nada fáceis, né? Essas definições não estão sendo nada fáceis, né? É complicado, mas o sindicato em relação os atletas aqui, o sindicato não foi ouvido em relação à FENAPAF, o presidente da FENAPAF tomou a decisão dele, mas o sindicato do Rio Grande do Sul não foi ouvido e rechaça qualquer redução de participação do atleta, a não ser 66 horas. Tá? Eu acho que assim, a CBF está passando, eu acho muito engraçado, né? A CBF simplesmente está passando as responsabilidades dela, de ela rachar a solução para os clubes, para os atletas, e ela simplesmente não está achando solução para nada. Ela simplesmente, passa a bola para os atletas e para os clubes que resolvem. Mas quem faz o campeonato é a CBF, ela que tem que achar a solução. E ela, até agora, não achou a solução para nada, né? Uhum. Acha que foi, assim, pequena a contribuição que a CBF deu naquele pacote, por exemplo, que contempla os clubes da Série C e Série D, futebol feminino? Eu acho muito pouco. Pelo que ela faturou, eu acho muito pouco. Muito pouco. Eu acho muito pouco. O que ela pode fazer pelo futebol brasileiro, ela está fazendo muito pouco. Porque a CBF depende dos clubes para sobreviver. E na hora que os clubes mais precisam, ela está fazendo o mínimo. Está dando, como você falou, está dando as migalhas. E eu acho isso muito pouco. É a hora dela socorrer os clubes menores, tá? E até os clubes maiores também, que passam por necessidade, mas principalmente os clubes menores. E numa situação dessa não tem de onde tirar a verba para cumprir os salários, os funcionários. Então fica muito difícil. A gente entende a situação dos clubes do interior, dos clubes menores, tá? Mas a CBF... Eu, sinceramente, foi muito pouco pelo que ela pode ajudar. Você acredita que a questão de ser retomado o Campeonato Gaúcho, né, a nossa realidade aqui, o Gauchão, com portões fechados, isso é possível? O que fala o sindicato a respeito disso? Porque, mais uma vez, vamos lembrar, né, vão estar envolvidos os jogadores e claro, as pessoas no entorno do estádio. Não vai ter torcida, mas muitas pessoas trabalham em dia de jogo, né? E mesmo que haja uma redução, vamos contar aí com cerca de 100 pessoas dentro do estádio. E especialmente os jogadores dentro de campo, né? E a própria arbitragem. O que fala o sindicato a propósito desta situação que a cada dia até está pegando força, né, presidente? Sim, a gente entende a situação que está ocorrendo, tá?
Mas quem vai dar a situação final é a Secretaria de Saúde. Tá? No momento que tu tiver a liberação da Secretaria de Saúde, dando garantia que pode ser jogado com portão fechado, não tendo assim, nenhuma preocupação em questão do vírus, eu acho que seria até para terminar o gauchão, porque com portões abertos, o gauchão não termina, tá? Mas isso teria que ter muita calma. Hoje nós estamos pensando na saúde não só dos atletas, mas dos comentaristas, das pessoas que trabalham dentro do estádio, tá? Nós temos que ter muita calma, tá? A gente não pode ser precipitado nesse momento. Temos que escutar todas as pessoas, a Secretaria de Saúde, a Federação Gaúcha, porque a Federação Gaúcha também só vai tomar uma posição se tiver uma posição concreta da Secretaria de Saúde. Senão, eu acredito que o Luciano Oxman também não vai tomar essa definição, essa posição. Uhum. Presidente, se falou num seguro-desemprego especial para os atletas de futebol profissional, principalmente, né, nós estamos falando daquele grande percentual de atletas que tem um salário, vamos dizer, baixo, né, em relação àqueles 3%, correto, me parece, 5% de atletas de ponta do futebol brasileiro. Existe algum projeto a propósito disso junto ao governo federal, alguma reivindicação junto ao governo federal para que o seguro-desemprego em especial para os atletas possa acontecer? A divisão de acesso, eu vou ser bem assim, a divisão de acesso praticamente todas vai tentar entrar no seguro-desemprego, tá? A vantagem aqui do Rio Grande do Sul, tá? Vamos botar assim, vamos dizer a vantagem, que nós temos um piso da categoria, é o único estado que tem a convenção coletiva, que seria, a divisão de acesso seria 1.915, tá? Não seria salário mínimo. Então, na carteira, o mínimo que vai no atleta da divisão de acesso é 1.915, tá? E no resto do Brasil é o salário mínimo, tá? Então, já teria uma vantagem o atleta aqui do Rio Grande do Sul, tá? A princípio seria isso, eles estariam encostando seguro-desemprego, alguns clubes estão fazendo acordo que completaria o restante, tá? Mas isso está começando agora, tá? A gente está tentando fazer esses acordos, tá? A princípio, a divisão de acesso está caminhando por esse lado. Certo. Bom, esse trabalho que o senhor faz como presidente do Sindicato dos Atletas, representando os atletas, é um trabalho nesse momento que ele precisa ter assim, uma certa sensibilidade de ouvir os clubes, de ouvir a federação, de ouvir todas as partes para chegar numa coisa bem elaborada, né? Não dá também para extrapolar alguma decisão um pouco mais radical à medida que daqui a pouco até os atletas podem perder, né, presidente? O que a gente está tentando fazer com os clubes e os atletas é que o atleta não tenha perca, tá? Ele pode ter uma redução agora, mas quando recomeçar o campeonato ele venha receber essa redução que ele fez aqui atrás, tá? E aí garantir o emprego dele no tipo assim, o que a gente está tentando fazer é garantir o emprego dele no segundo semestre. Até porque o atleta que já jogou, como já teve 3 rodadas na divisão de acesso, o atleta que sair desse clube, ele não pode jogar por outro clube na divisão de acesso do estado, tá? Então ficaria muito difícil ele arranjar um outro emprego em outro clube, tá? Então, só seria fora do estado, tá? Então, o que a gente está tentando fazer é garantir que o atleta fique empregado no segundo semestre. Ele vai ganhar agora, vamos botar que ele se encosta no seguro-desemprego, ele ganha agora e esteja garantido, a partir de agosto, o mesmo clube, voltando com o salário normal dele, garantido emprego por mais, no mínimo, 3 meses, 2 meses e meio. É isso que o sindicato está tentando fazer com os atletas e tentando acordar com os clubes. O sindicato representa todos os atletas profissionais aqui do Rio Grande do Sul, considerando também não só os atletas da divisão de acesso, os atletas dos clubes médios, pequenos aqui do Rio Grande do Sul, mas também os atletas de ponta, falamos aí da dupla Grenal? Também. Dupla Grenal e a primeira, a acesso, que seria a segunda e a terceirona, né? Então, todos. Todo o grupo, então. Bom, qual é o próximo passo do sindicato? É aguardar, esperar, ou tem alguma iniciativa?
nós estamos conversando com os atletas direto no WhatsApp, né? Nós temos um grupo de atletas, tem o Gabriel, que é o nosso diretor que está à frente disso, tem o nosso departamento jurídico, que está conversando com os clubes através do DS Know-how, né, do nosso departamento jurídico. Tá? A grande maioria dos clubes da primeira divisão estão aguardando o dia 20 para entabular alguma coisa, algum acordo, tá? Mas nós estamos sempre conversando, estamos sempre tentando solucionar os problemas, tá? Eu sei que é difícil, é um momento muito complicado, mas se Deus quiser nós vamos achar a solução para tudo isso. Tá certo. Presidente, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, pela sua atenção e bom trabalho junto ao sindicato. Ok, estamos à disposição. Um abraço. Grande abraço. O presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Rio Grande do Sul, Paulo César Mocelin, nesse trabalho no que se refere às questões legais, né, dos jogadores de futebol. Você sabe, né, Edinho, que recentemente a federação determinou que a divisão de acesso vai ser retomada no mês de agosto, liberou valores aí em torno de R$60 mil. No primeiro momento se falou em 22, mas o próprio presidente do Brasil de Farroupilha, Elenir Boneto, nos disse aí a semana passada que virão mais R$42 mil mais adiante, né? Então seriam R$62 mil parcelados ou R$64 mil parcelados. Então essa questão da divisão de acesso está ok, os clubes já têm assim uma diretriz, né, para negociar ou renegociar contratos, né, prorrogação, daqui a pouco novas contratações, até de técnicos e membros da comissão técnica. Em relação ao gauchão, vai ter que aguardar, porque a federação continua ainda aguardando um posicionamento da CBF, mas como bem disse aí o presidente Paulo César Mocelin, os clubes estão aguardando 20 de abril, porque dia 20 de abril é a data do encerramento das férias, né, das férias concedidas pelos clubes de futebol. O próprio Juventude, né, já vem trabalhando, já contratou o novo técnico, a nova comissão técnica, já tem jogadores engatilhados aí em termos de reforços, porque vê aí, né, tem essa perspectiva que a partir do dia 21 de abril, né, quando realmente vai terminar as férias, os atletas, o Juventude já tem a condição, então, de estabelecer uma pré-temporada, um calendário, um planejamento para as disputas que virão, não sei se exatamente ainda nesse primeiro semestre, mas, enfim, para o segundo semestre, Edinho.